Boa noite, pessoal, tudo bom? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite para ser o palestrante de abertura. Espero trazer um pouquinho de informação e um pouquinho de questionamento também para vocês com essa palestra, porque como a gente está nessa migração de portaria, de adequação, a gente ainda está vivendo um pouco aí de uma baguncinha do que as vigilâncias estão se entendendo ou não, do que pode, o que não pode. Algumas documentações ainda estão sendo desenvolvidas, atualizadas nessa área, e é um espaço bom e é uma área que a gente tem muito interesse de crescimento e de participação do técnico, do tecnólogo, de uma forma mais direta na qualidade, no desenvolvimento, na própria gestão do setor de radiologia, e não só na parte de execução de exames, acompanhamento de pacientes e coisas do tipo. Tá? Então, hoje eu quero trazer um pouquinho mais desse tipo de comunicação com vocês. Aproveito para deixar aberto aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, darem uma interrompida na palestra, não tem problema nenhum, tá? A gente interage tranquilamente, tiramos dúvidas, e o que não souber, a gente vai tentando discutir junto e achar um caminho, tá bom? Porque algumas coisas são um pouco mais nebulosas aí nesse meio. Bom, meu nome é Ivan Pagotto, sou físico médico, especialista em radiodiagnóstico, tá? E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a supervisão de proteção radiológica. Foi muito? No caso, o que a gente tem hoje estipulado pela RDC 330, que saiu agora em 2019, basicamente, o supervisor de proteção radiológica ele sempre existiu, tá? Na portaria nossa de 98 a 453, já se tinha esse papel descrito lá de alguma forma, mas ele nunca foi muito bem implementado nos setores. Na realidade, ele é muito mais implementado na parte de radioterapia e medicina nuclear, que é muito mais comum, a CENEM mesmo cobra esse profissional atuante com frequência e coisas do tipo. E a portaria 453 ela sempre deixava um pouco uma lacuna de a necessidade mesmo de ter esse funcionário, esse cargo, né, no caso, a necessidade dele participar das coisas e não ser meramente uma substituição documental sobre proteção radiológica no setor e coisas desse tipo. Então, a RDC agora ela corta e ela diz que o supervisor de proteção radiológica ele tem que ser uma pessoa legalmente habilitada. Uma pessoa legalmente habilitada, puta, o que é isso, cara? Meu Deus, quem que é legalmente habilitado a ser um supervisor de proteção radiológica? Ipsis literis, como a gente costuma procurar em legislação e etc., a gente não tem isso descrito, mas é uma pessoa que tenha compreensão e que saiba lidar com os riscos e com a utilização de radiações ionizantes. Basicamente, técnicos, tecnólogos, físicos, pessoas que atuam com a radiação têm capacidade de poder ser esse supervisor de proteção radiológica. Tá? Ele tem que ser designado pelo responsável legal da clínica. Nossa, clínica / hospital, né? O que é o responsável legal? É a pessoa que assume todas as responsabilidades burocráticas da clínica. Essa pessoa vai colocar uma pessoa de confiança para cuidar da proteção radiológica desse local. Seja uma radiologia, seja um hospital, o que ela for. E essa pessoa também vai ter que ter, logicamente, seu substituto em caso de férias, em caso de afastamentos e coisas do tipo. E um poder que é imposto a esse supervisor de proteção radiológica é interromper as atividades no setor se as coisas estão inadequadas. Ah, nossa, inadequadas quanto? Então, existem parâmetros de qualidade, vocês vão ver um pouco ainda também ao longo das palestras, um pouquinho sobre qualidade de equipamentos, qualidade de serviço. Basicamente, a gente tem um grupo de testes de qualidade para todos os equipamentos para o funcionamento, e existem limites de tolerância, onde a gente tolera que o equipamento continue funcionando até ele ser feita a manutenção, e temos os limites de restrição. Quando a gente entra no nível de limite de restrição, a gente já assume que o equipamento deveria estar parado, a não ser por um quesito de emergência. Ele está descalibrado de alguma forma, ele está utilizando dose a mais em paciente, ele está... Enfim, algum problema nele indica que ele não tem uma qualidade adequada para ser utilizado. Pode ser feita uma manutenção corretiva, pode ser feito um reteste depois desse equipamento para garantia de que ele esteja em ordem novamente, coisa do tipo. Porém, até que isso seja realizado, a vigilância assume que esse equipamento deva estar desativado, a não ser em casos de emergência.
Quem se responsabiliza pelo caso de emergência é o responsável técnico, não é o supervisor de produção radiológica. Que aí, no caso, vai ser um médico que vai ter a capacidade de falar, eu preciso de um exame mesmo com esse equipamento nessas condições para que vá ser beneficiado um determinado paciente que precisa desse exame imediatamente, uma urgência. Tá? Mas, o responsável legal também deve definir as atividades delegadas a esse profissional. Então, quer dizer, eu estou dando um cargo para um técnico, um tecnólogo meu, para ele cuidar da produção radiológica da minha clínica, do meu hospital. Porém, eu também tenho que falar para ele quais são as atribuições dele. Isso entra um pouco naquele campo nebuloso do mais um cargo que não tem atribuições próprias esperadas, meio que é um cargo inventado. A gente vai andar um pouquinho nisso e vocês vão ver que é só uma questão de falta de indicações dentro de tudo isso. Opa, para cá. Então, o que a RDC prevê quando ela pensa em interromper as atividades? Parar de funcionar um equipamento devido à qualidade inadequada, devido a algum problema técnico, algum procedimento que esteja acontecendo errado naquele lugar. A consideração da RDC é justamente a que eu disse, que o equipamento permitir funcionamento temporário apenas para atendimento de urgência ou emergência, mediante o responsável técnico e o supervisor de produção radiológica aprovarem essa ideia. E, obviamente, adotar as medidas iniciais para que esse equipamento volte a funcionar de forma adequada, e tudo isso é pela parte burocrática mesmo de se liberar o funcionamento, alvará e tudo mais. Quando a gente está pensando em um equipamento que está inadequado, quem compreende o funcionamento do equipamento nem sempre é o médico. Muitas das vezes não é o médico. Por isso que foi colocado o supervisor de proteção radiológica aqui. A pessoa que compreende o funcionamento, que vai saber utilizar, que vai saber os riscos, que vai compreender o quão é benéfico / o quão pode ser maléfico para o paciente. Seja ela por dose alterada, seja ela por qualidade de imagem não possível de se dar um diagnóstico, a compreensão do que está errado com esse equipamento e permite ou não a utilização dele nessa urgência, nessa emergência. O médico pode só chegar e falar, não, tudo bem, o equipamento está funcionando mais ou menos, dá para fazer. Puta, doutor, mas o exame de tórax que o senhor está querendo fazer não vai dar, porque por mais que seja uma emergência, a imagem não vai sair o que o senhor precisa. A gente está perdendo completamente, por exemplo, o baixo contraste dessa imagem nossa. Esse é o defeito do equipamento. Entendeu? O responsável técnico vai querer fazer a imagem, para tentar ver alguma coisa. É o supervisor de produção radiológica que vai ter a capacitação de explicar para o doutor que aquilo não vai ter funcionalidade. Você vai estar fazendo uma exposição à toa, você vai estar perdendo tempo, principalmente por ser uma emergência, uma urgência, a locomoção desse paciente para algum local que tenha as condições de atendê-lo adequadamente. Então, aí a gente entra um pouco no qual é o poder que foi atribuído agora para um supervisor de produção radiológica. É uma pessoa que está lá dentro para entender a rotina, a mecânica, o uso e a parte diagnóstica da imagem, não a parte apenas da demanda, de uma urgência, de uma emergência, de um médico precisando de um exame e não necessariamente a execução está sendo feita adequadamente ou, inclusive, o equipamento não está adequado para que isso seja feito. Nesse ponto, a gente entra no que mais de segurança, de proteção radiológica esse setor vai estar passando agora. Antigamente, na portaria 453, principalmente, a gente tinha só o plano de proteção radiológica. Alguns hospitais conseguiam ter as comissões de proteção radiológica, mas eram extremamente abandonadas pela fiscalização, não eram cobradas reuniões, raramente eram vistas essas formações em hospitais, para se realmente fazer levantamentos de como estava o funcionamento do hospital, como estão as técnicas, enfim, como está todo o funcionamento de proteção radiológica em si do setor. Agora, todo lugar precisa ter o comitê de riscos. Comitê de Gerenciamento de Riscos Radiológicos em Diagnóstico e Intervencionista. Esse comitê, ele precisa ter todos os supervisores de proteção radiológica, todos os responsáveis técnicos e algum representante da diretoria, seja da unidade, do hospital. Nossa, Ivan, mas por que todos os supervisores de proteção radiológica e responsáveis técnicos? Então, se a gente parar para pensar num lugar pequeno, a gente vai ter um supervisor de proteção radiológica e um responsável técnico. Quero que vocês parem e pensem, sei lá, num hospital grande aqui, imagina Caron, o HC,
Esses lugares são vários setores, eles têm setorizados funcionários, eles são setorizados em dosimetria, eles são setorizados em várias coisas. Eles vão ter um responsável técnico só da parte intervencionista, eles vão ter um responsável técnico só da parte de radiologia, talvez eles tenham um responsável técnico só da parte de emergências, de UTI, de procedimentos cirúrgicos. Então, você vai formando equipes especializadas em cada setor, que vão cada vez mais entender o funcionamento do seu próprio setor, porque você começa a focar, você se especializa naquilo. E a responsabilidade técnica, obviamente, caminha junto. Um médico que não está trabalhando nos procedimentos cirúrgicos ou coisas do tipo, não vai acabar se tornando responsável técnico de toda uma ala cirúrgica, onde ele nem mesmo entra para se responsabilizar. Então, esse tipo de coisa vai entrando num nível de complexidade hierárquica um pouco mais abrangente, mas, a grosso modo, tudo isso tem que fazer parte desse comitê, porque todos eles vão trabalhar em cima de como se prevenir acidentes, como se melhorar os procedimentos, como fazer o ambiente onde a radiação está sendo aplicada o mais segura possível. Tá? E o que se cabe a esse comitê? A principal função do comitê são as revisões de programas e os desenvolvimentos de melhorias. O que são os programas? A RDC ela pede que seja feito a educação permanente, então é um programa de educação permanente, um programa de garantia de qualidade e um programa de proteção radiológica. Esses programas basicamente são o quê? A educação permanente, as atualizações, tanto técnicas, a parte de proteção radiológica, os treinamentos que vão sendo feitos anualmente, e dentro desse programa você ainda pode colocar todos os outros treinamentos que vocês têm dentro de um hospital, como os de segurança, primeiros socorros, higienização. Tudo isso vai entrando dentro de um processo que pode ser montado num memorial, que vai ser apresentado para a vigilância e o funcionamento disso. Ok, tranquilo. Essa é a parte tranquila. A garantia de qualidade e a proteção radiológica é que entra a brincadeira. Lá atrás eu falei para vocês que a gente tem responsável técnicos, supervisores de proteção radiológica e alguém da diretoria dentro dessas comissões. Quem lá sabe o que é proteção radiológica e é garantia de qualidade, ou seja, o quão bons os equipamentos estão ou não? São vocês. O médico nem olha o equipamento, o médico só olha a imagem final, e se por algum motivo o equipamento está tendo problema, vocês estão usando técnicas diferentes, vocês estão tendo que sobrecarregar o equipamento com carga, com KV, com fazer mais de uma exposição por repetição, até acertar a técnica, coisa do gênero, não é o médico, não é a diretoria, são vocês. Então, quem vai gerir esse processo todo de garantia de qualidade, de ter certeza que o hospital, a clínica está operando da melhor forma possível, que vocês estão otimizando o processo, que vocês estão diminuindo dose de paciente, que vocês não estão desgastando os equipamentos de forma excessiva, porque, querendo ou não, quando a gente para pensar no lado administrativo da coisa, eles não estão muito preocupados realmente, às vezes, com a saúde ou com os cuidados do paciente. Eles estão preocupados mais com gasto. Eles querem ver lucro. É uma coisa simples de se mostrar para eles. Vocês estão começando a usar o dobro, o triplo, quádruplo de vezes ou de carga no equipamento para fazer o mesmo paciente. Isso é desgaste. E é um desgaste que para eles parece, mas vai usando. Então, vai usando. Aí a gente entra naquela pequena coisa do, quando seu carro começa a fazer um barulho, se você levar na manutenção rápido, você troca uma peça. Se você esperar o motor fundir, você vai trocar o motor. O equipamento de raio-x, o equipamento de mamografia não é diferente. Em torno de 30% do valor dos equipamentos é um tubo. Se um tubo queimar porque você está usando ele exageradamente, porque ele podia estar sido calibrado, porque ele está tendo algum problema, é um gasto exorbitante de uma vez só que o hospital ou a clínica vai ter que ter, enquanto você poderia ter feito uma calibração, enquanto você poderia ter feito uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, dependendo do tipo de coisa que está acontecendo com o equipamento, e economizar um dinheiro a longo prazo, você deixar seu equipamento funcionando de forma mais adequada, aumentar a vida útil dele, melhorar as condições de exame, melhorar, às vezes, até a quantidade de exame que vocês conseguem fazer ao longo do dia. Então, tudo isso vai entrando na parte de qualidade do setor. E, por paralelo, proteção radiológica. Repetição de exame para o paciente. Putz, fiz uma imagem, não ficou legal. Vou ter que devolver o paciente na mesa, fazer outra exposição, e eu vou mexer na técnica para fazer essa exposição, eu vou dar outra dose nesse paciente para tentar fazer uma imagem. Um paciente está recebendo 2 exposições onde ele podia ter recebido uma, porque o equipamento está descalibrado, porque o equipamento apresentou algum problema na hora do disparo ou coisa do tipo. Menos dose para paciente, proteção radiológica.
a exposição que vocês fazem no paciente é a radiação espalhada dentro de sala que vocês recebem profissionalmente também. É mais segurança para vocês. E assim vai se propagando para a tomografia, para um arco em C que esteja funcionando inadequadamente e esteja utilizando nos procedimentos cirúrgicos e intervencionistas uma técnica mais alta do que deveria, é dose extra para o paciente, é uma dose espalhada para toda a equipe em sala desnecessariamente. Isso já entra também de brinde na produção radiológica. Então, tudo isso são pequenas coisinhas que, a hora que a gente para dar uma olhada no serviço como um todo, um supervisor de produção radiológica, ele deixa de ser um bate-papel. Ele deixa de ser um cara que complementa do tipo, mas as técnicas estão assim, e isso aqui já está bom porque estão dentro da tabela de dose. O procedimento, os protocolos de tomografia estão ok, nenhum médico está reclamando da imagem, a gente está gastando aí 15 minutos, 20 minutos para fazer um paciente, então está tudo bem. Então, você vai parando com essa coisa e começa a se olhar para a melhoria no setor. Melhoria no gerenciamento de risco, no uso das tecnologias e nos processos de trabalho. Quem vai fazer o gerenciamento de riscos? Ok, eu dou esse crédito para o pessoal do responsabilidade técnica. Os médicos podem ponderar em cima de risco de uso de equipamento, de dose para paciente, etc. Eles têm essa qualificação. Uso da tecnologia, há risco de dizer que, malemar, eles vão saber utilizar arco em C e hemodinâmica, que são os equipamentos que, formalmente, o médico já costuma operar. O resto, normalmente, eles não têm muito conhecimento, ou eles sabem o básico de utilização do equipamento. E aí não vai saber mudar um protocolo para melhorar para um paciente mais obeso, ou para um pediátrico, ou coisa do tipo. Isso é com vocês. E essa melhoria é o uso da tecnologia. Entender melhor como funcionam seus equipamentos. Entender melhor o que seus equipamentos têm disponível. Quanto mais novo ele for, quanto mais antigo ele for, o que você consegue ou não fazer com ele. Por exemplo, em tomografias, você consegue, em equipamentos mais recentes, fazer reconstruções entre cortes. Então, você vai fazer uma exposição com mais varredura espaçada, porém, você vai ter reconstrução para cobrir esse espaçamento. Você diminui dose no paciente, você não necessariamente está comprometendo a imagem, obviamente, você tem as suas ponderações de onde você pode fazer isso ou não, em que exames, em que anatomias, mas tudo isso são processos que, conhecendo o seu equipamento, você sabe o que fazer de melhor para o exame esperado. Não estou falando que vocês vão fazer isso em todos os exames que vocês vão mexer, obviamente, senão vocês vão estar sempre manuseando alguma coisa e vocês vão sempre estar lentos no processo. Mas saber lidar com uma diversidade, saber lidar com... Se entrar num hospital hoje que não atende pediatria, e de repente eles começam a atender pediátricos, e você está na tomografia responsável, e você sabe que não tem um protocolo pediátrico adequado no equipamento, você consegue montar um. Rapidamente você mexe um pouco, faz um protocolo mais ou menos, salva, e com o tempo você se impõe dentro do setor e fala, a gente precisa fazer protocolos para pessoas obesas, para pediatria, para pessoas com metais no corpo, por exemplo, que tem equipamentos que já permitem você fazer alguns tipos de reconstrução. Tudo isso otimizando dose, otimizando o uso do equipamento, pensando na melhor forma de se trabalhar e respeitando os melhores processos de trabalho. Quanto tempo vocês ganham, em vez de vocês terem que ficar criando vários protocolos, vocês já terem protocolos base pronto, onde vocês vão mexer, sei lá, um pouco no MA, um pouco no KV, porque isso ou aquilo se ajusta rápido pelo tamanho do paciente, pelo quadro específico, se ele tem alguma coisa, algum marcador, algum marca-passo ou coisa do gênero. Tudo isso vem da preparação de como o setor vai funcionar, preparação de vocês que estão lá dentro e de vocês que operam os equipamentos, não das pessoas que só querem ver a imagem final. Então, a demanda de se arrumar, de se fazer, de se padronizar tudo isso, tem que vir do setor que realiza os exames. Tá? Tudo bem, mas quais são os outros papéis do técnico? Que até agora eu estou falando de alguém que está cuidando do setor. E o resto? Fazer exame, aplicação, cuidados com o paciente, manuseio de paciente, tudo isso faz parte. A responsabilidade é suas, de atendimento, do exame realizado, vocês têm todo o seu protocolo de juramento de ética, que vocês vão ter os cuidados, que vocês vão tomar o maior cuidado com as doses, com o paciente, tudo isso enquadra na responsabilidade técnica dos técnicos e tecnólogos.
e vocês possuem uma qualificação de supervisor de aplicações de técnicas radiológicas. Esse supervisor vai trabalhar de uma forma semelhante com o SPR. Algumas coisas que cabem ao supervisor de proteção radiológica, segundo a resolução do CONTER, orientar os procedimentos de trabalho do local. Então, vamos lá. Eu tenho um supervisor que já tem, sei lá, quantos anos trabalhando na área, já está acostumado, conhece o equipamento do local, sabe bem quais as técnicas utilizar, quando é um paciente obeso, quando é um paciente não é, quando é pediátrico. Ele sabe como trabalhar quando você tem um paciente que tem dificuldade de mobilidade, para posicionamento. Ele sabe lidar com pediatria, por exemplo. Enfim, N possibilidades. Essa pessoa é qualificada para desenvolver padrões. Que uma fala até que é de um professor conhecido aqui em Curitiba, técnico tem que usar padrão. Se você faz uma técnica diferente para um paciente, enquanto outra pessoa faz uma técnica diferente para o mesmo paciente, vocês não são técnicos, vocês estão sendo artista. A técnica é correlacionada com o equipamento e com as condições de exame. Obviamente, uma pequena flutuação aqui, acolá, não tem problema. Mas chegar alguém fazer um exame num paciente como eu, por exemplo, falar, eu vou usar para um abdômen 60 com 60, aí alguém chegar e falar, não, eu vou usar 90 com 30. A gente está tendo algum problema de padronização de uso desse equipamento. E é para isso que esse supervisor de técnicas vai estar aplicando. Ele vai padronizar o uso dos equipamentos. Ele vai ter certeza que a equipe toda está trabalhando dentro dos mesmos ranges de aceitação para KV, para determinados pacientes, MAS, qualidade de imagem, no fim das contas. Ele está tentando garantir que todo técnico, independente do horário, do turno, do que seja que esteja acontecendo naquele hospital, vai estar garantindo uma qualidade de imagem para exame adequada para aquele paciente. Isso é um dos pontos. Outro ponto, informar necessidades sobre trocar EPIs, problemas com equipamentos, enfim, danos. Como eu falei para vocês, seu carro começa a fazer barulho. Você vai fazer uma manutenção de uma peça pequena ou você vai esperar ele queimar? Você vai esperar ele queimar o cabeçote ou coisa do gênero. Os equipamentos de raio-x não são diferentes. Muitos equipamentos são bem parrudos. Eles vão começar a te dar um erro. Erro 2, erro 7, erro 21. Mês depois ele já está dando 3 erros, 6 erros. Você aperta 2, 3, 4 vezes o botão, passa os erros e vamos lá, está funcionando o equipamento de novo. O primeiro erro era trocar um fusível, talvez uma placa. O terceiro erro já era talvez trocar o comando, porque alguma peça já está se perdendo e ele já perdeu uma calibração, vocês já estão começando a mexer em algumas técnicas diferentes. O quinto erro é o erro que ele já está parando de funcionar, você vai ter que trocar provavelmente uma placa-mãe inteira, um controlador, e a partir daí pode ser um tubo queimado, pode ser um gantry que vai parar de girar. Então, assim, os cuidados com o equipamento cabe a todos os técnicos, mas a cobrança você não pode deixar na mão de todo mundo. Alguém tem que ser o responsável que vai ficar batendo no pessoal de cima, falar, manutenção, o equipamento continua dando tal problema, a imagem está começando a ficar ruim. Porque vários técnicos reclamando, pode ser que vários técnicos não estejam tendo os mesmos problemas. O pessoal da noite vai fazer muito mais tórax de leito, por exemplo, enquanto o pessoal da tarde, às vezes, pode estar pegando som, um turno cheio de ortopédico, de braço, de perna, etc. E eles vão usar técnicas completamente diferentes. E aí um setor está reclamando, o pessoal da noite está reclamando que a imagem não está legal. Mas o pessoal da tarde que só está fazendo membros não falou nada, está tudo em ordem com o equipamento. Aonde entra a justificativa de que esse equipamento está precisando de uma manutenção? A pessoa que está juntando todos os dados de problemas, reportes do pessoal, dos usuários, o que precisa ser feito com esse equipamento. Então, essa pessoa vai ser o supervisor de proteção radiológica e o profissional do supervisor de técnicas. Eles vão ser os que vão bater lá em cima, com manutenção, com cuidado do equipamento e coisas desse tipo. Outra coisa desse supervisor é a divulgação das doses mensais. Proteção radiológica. Mensalmente, vocês estão lá com o seu dosímetro, bonitinho, atendendo seus pacientes. Todo mês esse dosímetro vai embora e volta com as suas doses. Vocês sabem as doses que vocês recebem? Vocês têm que saber. O hospital, a clínica, tem que divulgar para vocês. Vocês têm que dar ciência da dose que vocês recebem. E isso, nada mais do que você jogar na pessoa que é o responsável pela supervisão dos técnicos,
Fala, não, tá aqui, ó, eu vou lá, eu vou distribuir o dosímetro novo de todo mundo, já passo informando dose, se alguém recebeu dose a mais ou não, já faz uma conversa, já faz um começo de investigação, saber o que aconteceu, se essa pessoa teve contato mais com o pediátrico esse mês, se ele participou em centro cirúrgico, enfim, faz-se já um inicial de um levantamento do que aconteceu, para saber se essa investigação precisa ser levada à frente, se foi alguma coisa comum, e fazer as devidas justificativas dessa dose. E esse é o mais padrão, esse é o que vocês vão encontrar mais por aí, supervisão de estágios. Esse acho que é o papel mais frequente da gente ver do pessoal da supervisão nas clínicas e hospitais. É o cara que está lá para acompanhar vocês, para tentar te ajudar, indicar, dar as dicas de se começar a trabalhar no setor e entendendo como fazer tudo em cada equipamento. E aí vem essas outras últimas 3, que são todas meio misturadas com o supervisor de produção radiológica. Informar em caso de aumento de dose ou possibilidade de acidentes no equipamento. Verificar as condições de uso dos equipamentos e dos EPIs. Zelar pelo código de ética do profissional. Essas 2 principais aqui em cima é a mesma coisa do supervisor de produção radiológica. Tomar o cuidado, saber da qualidade do equipamento, saber o manuseio adequado de tudo isso já cabe aos técnicos de alguma forma. E cabe a cobrança do supervisor das técnicas. E aí a gente entra na brincadeira. Qual é o problema da gente ter essas 2 pessoas sendo o mesmo cargo? A gente já tem um profissional que é extremamente especializado com radiações. Vocês. Vocês sabem os exames, vocês sabem a aplicação, vocês sabem o uso de equipamento, vocês sabem o que está ou não acontecendo no setor melhor do que quase qualquer pessoa naquele hospital, talvez melhor do que qualquer pessoa no hospital. Vocês lidam com os equipamentos, com os pacientes, com as dificuldades e as facilidades que vocês têm, processos e protocolos de uso, de manutenção e coisas do gênero. Quando tem manutenção dos equipamentos, vocês também ficam sabendo, porque vocês que param de utilizar o equipamento para dar espaço para a manutenção acontecer. Então, assim, dentro de um setor da radiologia, nada mais justo que o técnico e o tecnólogo sejam as pessoas mais bem informadas do setor, sobre o próprio setor. Por que eu preciso separar essas 2 pessoas? Eu preciso separar essas 2 pessoas? Quando eu penso nas condições de uso dos equipamentos EPIs, eu não estou falando basicamente que são os cuidados da gestão do programa de qualidade, que o equipamento está em ordem, que as calibrações estão certas, que os controles de qualidade estão dentro das validades. Tudo isso é uma sobreposição de tarefas, mas, ao mesmo tempo, cabe perfeitamente para a mesma pessoa. Hoje, o que alertar o SPR, que é o Supervisor de Produção Radiológica, sobre possíveis acidentes, doses elevadas, mudanças de técnicas que podem contribuir com dose elevada ou coisa do tipo, não é exatamente a gestão da produção radiológica do lugar? Não é exatamente você tomar os cuidados adequados para otimizar processos, para diminuir dose, para garantir que a qualidade de imagem esteja dentro dos conformes? Tudo isso vai sendo segregado em normativas diferentes, mas, a grosso modo, elas estão querendo falar a mesma coisa. A gente quer alguém que entenda do setor de radiologia, seja ela em aplicação, seja ela em funcionamento, seja ela em manutenção, para cuidar de tudo isso. O que a RDC não me traz é falar que um técnico ou um tecnólogo vai cuidar de todo o resto que a normativa do CONTER fala, porque a RDC não se mete nisso. Isso é o que a gente comentou lá atrás, de um profissional legalmente habilitado. Quem diz o que um profissional é legalmente habilitado ou não a fazer, são os conselhos. Na área onde cabe o supervisor de proteção radiológica, a gente não tem a descrição de um profissional. A gente tem uma gama de profissionais que podem atuar ali. O CONTER provavelmente não vai fazer nenhuma alteração para introduzir 2, 3, 4 linhas numa resolução inteira, onde já está subentendida coisas que cabem ao técnico, ao tecnólogo, só para dar um beabá a mais e falar que esses 2 profissionais podem ser a mesma pessoa. Mas o que vocês podem fazer é mostrar que a gestão de tudo isso, basicamente, já é contemplada dentro do próprio profissional da tecnologia da radiologia.
Dentro do código de ética, né, do CONTER mesmo, já cobra vocês estarem sempre aperfeiçoados, em atualização com seus conhecimentos técnicos, com equipamentos e coisas do gênero. E não compactuar de qualquer forma com irregularidades profissionais. Ou seja, não fazer coisa errada, não trabalhar com equipamento descalibrado, não acatar médico que é exame quando vocês não podem fazer o exame porque o equipamento não tem condições de fazer aquele exame. Já está ali, está tudo escrito, só está separado em normas diferentes. Entender que o papel do tecnólogo e do técnico dentro da radiologia não é só fazer exame, é um ponto importante para começar a se ter um espaço diferenciado em gestão, em melhoria. A gente tem muitos lugares que trabalham hoje com, vou dizer, equipamentos antigos, em respeito, porque a gente trabalha muito com lugares que têm equipamentos que só estão ali porque o lugar não tem condições de trocar o equipamento ainda. E é compreensível. A gente sabe, a área da saúde, às vezes, é muitas vezes sucateada, é complicado de se ter dinheiro, verba para fazer essa renovação de parque tecnológico. Mas o equipamento também não precisa ser maltratado. O equipamento pode ser bem cuidado. O equipamento pode ter pessoas adequadas, cuidando das técnicas, verificando se o equipamento está bem calibrado. Não é porque o equipamento é antigo que ele não tem condições de ser utilizado. A gente vê muito Fusca andando por aí ainda. Muita Brasília. Esses carros não estão fora da conformidade de circulação. Muito pelo contrário. Às vezes estão muito melhores do que carros que você tira do parque de revenda, por exemplo. Um equipamento bem cuidado, ele tem total condições de continuar funcionando, desde que seja cuidado adequadamente. Manutenção preventiva tem que ser realizada. As pessoas que manuseiam esse equipamento provavelmente vão ter que tomar um pouco mais de cuidado, vão ter que ter um entendimento um pouco melhor do equipamento, sobre uma variação de técnica quando você está fazendo um paciente ou outro, vai ter suas limitações. Às vezes você não vai conseguir tirar aquele granulado da imagem, mas você vai poder chegar com certeza e falar para o médico, não, está granulada a imagem, mas dá para ver o que você quer ver aí, doutor, você me desculpa, não tenho condições de fazer uma imagem plástica com esse equipamento que o senhor me dá. Mas o diagnóstico dá para sair. Então, assim, essa compreensão é o diferencial para se trabalhar num setor e melhorar as coisas. Gerir, de alguma forma, o que vocês podem ou não tirar de cada setor. Uma coisa é essa gestão de qualidade. Quando vocês estão lá dentro, nos comitês, principalmente, de risco, onde vocês vão estar conversando com o responsável técnico, com a diretoria diretamente, vocês vão ter o espaço de explicar para eles, sem ser naquele corre do dia a dia. A reunião desses comitês é justamente para se tirar a emergência da coisa. Quando a gente está só naquele dia a dia do tipo, ligo para a engenharia clínica, o equipamento parou, o equipamento não está fazendo isso, está difícil aqui porque, sei lá, o CR travou. Isso aí ocorre do dia a dia. Você vai resolver, atropela, segue rotina. É assim. É numa reunião que você vai sentar e mostrar. O CR parou 3 vezes esse mês. A mamografia ficou sem funcionar 7 dias. A tomografia, eu estou fazendo 7 exames a menos no dia porque ele está tendo aquecimento, eu tenho que deixar o equipamento parado, esfriando. Isso é uma coisa que você mostra em reunião e você tem dados. Você tem como mostrar para eles que tem espaço para melhoria, que está faltando algum cuidado com os equipamentos, com as salas, e, basicamente, mostrar para eles que, para a parte de administração, principalmente, que vocês podem faturar mais com os equipamentos funcionando direito. Para a parte de responsabilidade técnica, que vocês podem melhorar os exames, que vocês podem usar o equipamento de uma forma mais inteligente e reduzir dose, e ter um diagnóstico com qualidade ainda. Tudo isso é o quesito de estar ali dentro e fazer a gestão daquilo. Ser o supervisor de proteção, ser o supervisor de técnicas radiológicas. Tá? Basicamente, essa é a ideia principal que eu queria trazer para vocês hoje. Entender o posicionamento de um técnico, um tecnólogo dentro do setor, diferente do cara que está lá só fazendo exame, do cara que está lá só correndo com um raio-x móvel no centro cirúrgico fazendo leito e coisas do gênero. Dentro de um hospital, a gente tem muito espaço. A parte de radiologia é uma área enorme, a parte de radiologia é uma área que demanda muito cuidado,
E a parte de radiologia é uma área que movimenta muita coisa dentro de um hospital. E vocês lá dentro conseguem fazer muito mais do que qualquer médico ou enfermagem lá dentro vai estar sabendo fazer dentro do setor da radiologia mesmo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham um pouco de informação para isso e interesse. Porque dentro de um hospital, eu como físico, também agradeço quando eu encontro um técnico que sabe o que está acontecendo no setor. Vocês não têm ideia do quanto vocês ajudam. Às vezes a gente chega no setor, o setor nem sabe que a gente está indo lá, pelo nível de organização do lugar. E você encontrar um técnico lá dentro que sabe o que está acontecendo, você chega para o cara e fala, tal equipamento está com algum problema? O cara lista para você. Não, esse aí parou tal dia, teve manutenção disso aqui, papapá. Você fala, olha aí, então vamos dar uma olhada nisso aí, se isso foi resolvido adequadamente. Então, tudo isso dá um diferencial para o setor. Tudo isso também simplifica de redução de gastos. Poxa, a engenharia clínica chamou um pessoal para manutenção. A manutenção chegou lá, mas o equipamento não estava parado ainda para ele mexer, porque não avisaram a manutenção que o equipamento ainda estava funcionando. E aí, você perde uma visita técnica, você para de atender os pacientes, seu estão tudo agendado, você começa uma bagunça de funcionamento no setor. Então, isso tudo faz parte. Organização, obviamente, mas interesse, principalmente pela parte de desenvolvimento de como as coisas funcionam lá dentro e entender, trazer algum tipo de melhoria para o setor. E basicamente é isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês é hoje, isso é hoje, hoje é isso. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei se a gente passa o microfone, como é que está. E na parte aqui de contato, se vocês precisarem, podem mandar e-mail, respondo tranquilo, manda mensagem, tá? Provavelmente eu vou encontrar com vocês por aí daqui a pouco em estágios e quando vocês estiverem trabalhando nos hospitais, então a gente se encontra por aí.